MBL consegue superar Bolsonaro e criar seu próprio partido. Vamos refletir. Bom, quero ver a reflexão que ele vai ter sobre o vídeo dos novos clássicos. Muito bem, pessoal. Fiz as pazes com os meus amigos aí do Novos Clássicos Show. Bem-vindo a mais um episódio. Com Eduardo Pessoa e com Victor Anton. Victor Anton 1. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas rolou desavenças, mas o amor já reinou. Deixa eu fazer um coraçãozinho pra eles aqui, ó. Pera aí. Tome coração. Tome coraçãozinho aqui, ó. Cadê coração? Eita, toma coração. Toma coraçãozinho. E vamos ver um pouquinho aí que eles estão falando. O MBL vai ter partido. O que será da missão agora? Vamos ver. Solta a voz. Não sabia que isso. Só de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. O MBL consegue número mínimo de assinaturas para fundar partido. Impressionante, né? Impressionante, então... Pô, mas o Tamir Felipe vai ficar ali na cara do Pessoa? O nome do partido vai ser Missão. E aqui embaixo, ele... O Live Pix dele tá na cara do Antum. Essa matéria da Veja aqui botou a foto do pessoal e tal. Então cara, o partido Missão realmente vai sair do papel, né? É a realidade, né? Tá pendente só o julgamento, que vai entrar no mérito da legalidade pura, estrita, assim, dos fatos. Então, Sim, eles vão julgar o estatuto do partido. Posso falar? Das pessoas que eu mais gostei de conhecer, fazer live, conhecer pessoalmente, é o Antum, cara. O Antum é muito foda. Ele é divertido pessoalmente, é uma pessoa agradável no trato. É de bom humor. E fazer live com ele é muito legal também. É muito legal. Cara, gostei muito de conhecer o Antum. Eu vou cortar isso aqui do vídeo pra ele não parecer muito gay. Ele é muito legal, cara. E carioca, gente fina. Puta que pariu. E muito inteligente, né? Esse tipo de coisa. Ah, não tem nada contra a lei eleitoral no Estatuto do Partido. Tanto que eu tô me pegando de manhã. Todo dia de manhã, o primeiro vídeo que eu assistia era Kim Paim. Agora eu deixo os novos clássicos como não é Spotify, não. Eu nem uso Spotify. Eu uso podcast, né? Uso como podcast, eu uso. Não, realmente, de fato, bateu o número de assinatura, tem logomarca, o número tá disponível. Que tem uma certa querela dentro do 14. A gente pode falar, mas sim. Ah, o 14 já foi do 14 PTB. é do PTB, tem gente querendo pegar. O PTB Vai ser o 14? Puto, o MBL vai ser o 14? Essa eu não tava sabendo, não, gente. 14 é do PTB. É o partido do GG, criado pelo GG. Puta merda. Sério? Vai ser o 14? Não é possível que vai ser o 14. Vai ser o 14? Eita, laíra. Pô, aí eu não gostei não, hein? Aí eu fiquei pá. Mas vai também, né? Que os caras pegam o 14 e queira fazer aí o resgate histórico do lendário número 14. E aí, já pensou? É 14 mesmo? Aí, cadê, Marcos? Tem que cobrar os caras, faz o resgate aí do lendário número 14. E aí os caras vão, nessa pesquisa pra poder fazer o resgate do número 14, as ideias já vão contaminando, né? Já vão, assim, pesteando tudo e falar, mano, caraca, velho, esse número 14 aqui é good. Vou seguir esse povo aqui, ó. Já pensou? tá querendo Cara, eu tava louco pra ver um react não, né? Uma reação de algum trabalhista, algum cirista com o número 14. Porque eu tenho um amigo cirista, muita gente fina também, e ele não sabe do número. Eu queria, gravar a reação dele quando ele souber que é o número 14, que é algo muito significativo pra eles. E agora eu já tenho. Minha primeira reação de um trabalhista ao saber que o número da missão vai ser 14, e foi muito boa essa reação. pegar de volta. É. Não vai. O PTB que não existe mais, né? Sim. PRD, enfim. Mas enfim, vamos ler aqui. O Movimento Brasil Livre anunciou nesta quinta-feira, dia 26, que atingiu o número mínimo de apoios exigido pela Justiça Eleitoral para formalizar o registro de novo partido, o Missão, que é 547.042 assinaturas, que é assinatura pra cacete. E, cara, vale a pena falar que Bolsonaro tentou e não conseguiu, né? Sempre bom falar. Que isso é uma das coisas mais impressionantes da fundação do partido aqui. Daí que o Brasil tem muito partido, muita gente acha, porra, mamata fazer um. É porque era. Já foi. Nos anos 80 realmente era, mas, porra, os anos 80 foram 40 anos, tá ligado? Nem faço ideia como que era a Constituição já tem 40 anos. Mas sim, era um filão. O último... Outra coisa, né? Esse dia ficou marcado na minha pele, né? O dia da formação do partido. Vou sempre lembrar agora, né? Que cagada. Que cagada. Não vão em bares pra comemorar alguma conquista que tenha um estúdio de tatuagem. Já se arrependeu? Não.
Mas assim, né? Cagado. Eu não gosto de tatuagem. Mas é da missão, tá tudo bem. O partido que foi feito assim no limite foi o Novo ou foi a Rede? Foi um dos dois, né? Aí os fiscais aí No limite foi o de P. partido que falem. Tremendo, e aí a gente tá num processo de transição para deixar de ser um filão, né, da consolidação dos grandes blocos partidários. E aí, inclusive, essa parada da União Brasil com aquele outro partido, que foi com o PP, com o Progressistas, né, União Brasil e o Progressistas acabaram de se fundir. Eu não vou aqui desmerecer o mérito de ninguém, acho que o puta feito, eu achei que não ia conseguir fazer o partido e tal, né, falei isso, hein, puta feito, puta mérito e tal. Dito isso, eu acho a comparação com Bolsonaro não conseguiu fazer e tal, eu acho meio que descabido, né? Sim, sem contexto e tal, né? Porque, pô, não era o melhor caminho realmente pro Bolsonaro fazer isso, até porque, pô, não ia ter acesso a fundo partidário, não ia conseguir fazer as paradas e tal. É muito mais fácil ele pegar a força política que ele tem, entrar dentro de um partido e tomar tudo, né? Como ele fez com vários, né? Inclusive com o PL, né? Aí que tá. Uma que é cabida a comparação, porque foi sob as mesmas regras. A regra que contou. E ainda o Bolsonaro foi um pouco mais fácil. Que como foi na época da pandemia, ele podia mandar para os cartórios via correio, né? Ou via internet, podia validar. A gente não, né? Teve que ir tudo certinho. Então foi um pouco mais fácil pro Bolsonaro. E na época eles queriam fazer. Eles se movimentaram a base para fazer, só que não sabiam. Eles não tinham preparo. Não eram bons, eram burros. Fizeram da forma errada. O Renan até falou hoje lá que, pô, eu não vou mostrar a forma que a gente fez, não vou dar aí o segredo do sucesso, mas assim, o MBL se preparou bastante para começar a juntar as assinaturas e, cara, foi um serviço complexo. Eu lembro das épocas de teste. Passaram um bom tempo fazendo testes, criaram um sistema próprio para isso. Então, assim, é uma questão de organização e capacidade mesmo, no caso. O Bolsonaro decidiu, eles meio que desanimaram quando... não vai dar, mano. Era de 70% a 90% de perda de ficha. Daí não ia conseguir fazer nunca o partido. É muito mais fácil já fazer deputado, bancado, não cair na cláusula de barreira, né? Já ter fundo. Tipo, o PL, quando ele entrou, o PL era minúsculo. Completamente minúsculo. Acho que nem usou, cara, nem usou fundo partidário na primeira eleição. Se usou foi muito pouco. Enormes e tal, pra continuar sustentando uma máquina que é extremamente maior, né? Do que começar o negócio tudo lá do zero e tal. O cara acha mesmo que o PL ia tomar o PL do Valdemar. Valdemar. Bolsonaro sentado no colo do Valdemar hoje em dia. E aí, todo aquele trabalho de formiguinha não faz nem sentido, né? Se você consegue fazer por um caminho mais fácil, né? E eu acredito também que o MBL também não faria isso, né? Começar desde baixo, se ele pudesse tomar um partido de assalto e virar um partido do MBL de assalto, né? Então, assim, eu acho que é comparar. Lembrar que já foi uma estratégia do MBL, né? Foi uma estratégia criada lá atrás pelo Deirô e pelo Alexandre Santos, nosso querido Salsicha, e do Osterman, né? E ali surgiu o Livres. Ali surgiu o Livres e o Livres foi pro PSL. Vocês sabiam disso? Que o Livres saiu do MBL? Pouca gente sabe. Nesse ponto um pouco... É bom lembrar porque, tipo assim... Pô, é um feito, né? Tipo... nem o Bolsonaro conseguiu tal. Isso dá um verniz legal pra parada. Isso dá um glamour pra parada legal. Mas eu tô vendo nas redes sociais que a galera tá tipo, querendo filosofar em relação a isso, tá ligado? Mancha, querendo discutir uma teoria por isso e tal. Tipo assim, não faz nem sentido nenhum esse movimento político pro Bolsonaro. Não faria sentido nenhum, né? Pra formar o maior partido da história do Brasil, é porque a gente tá vivendo esse momento de consolidação. Solidariedade também fez uma fusão. Fusão não, uma associação, PSDB também. Tava querendo, desistiu. Não, porque a lei da cláusula de barreira tá subindo, né? Ela é uma lei de transição de um sistema muito múltiplo em termos de partido para um sistema mais concentrado. E aí, cara, o Missão ter conseguido recolher essas assinaturas no meio... Mas também que esse negócio... Tá, rapidinho. O Tamir... O que é? Eu vi aqui, o Tamir... faz umas análises nada a ver, alguém falou, e o cara falou, o Tamir desconhece mesmo sobre política. O cara não faz ideia de como a política real funciona. Eu não sei se ele não sabe como a política real funciona, mas eu acho que
as análises dele estão mais reservadas para o campo que ele tem mais contato, né? Que é a esquerda, o campo ali dos trabalhistas. Eu acho que ele tem pouco conhecimento ou pouco interesse também de se aprofundar em direita, bolsonarismo e MBL. Eu gosto de saber do que acontece no bolsonarismo, mas é porque eu sou um idiota. Gosto também que esse não forçar é mais pra atazanar bolsonarista, né? Pode ser também por isso, né? Não Sim, sei quem também. é que tá por dentro aí. Atazanar. É mais pra atazanar bolsonarista Adoro, mesmo ou tão, tipo, levando a sério isso? Cara, atazanar bolsonarista é uma atitude muito séria, tá? Então... é um elemento importantíssimo de você ser um membro do MBL, é atazanar bolsonarista. E um dos mais prazerosos, na verdade. Levando essa ideologia a sério, assim, esse debate mais profundo a sério. E desse processo, cara, é muito impressionante, porque a barra já tava muito alta. Aí o Dial Pitar aqui no Twitter falou: o que o MBL fez nesse processo de montagem do Partido Missão não tem paralelo na história do país. Reunir quase 550 mil assinaturas válidas, que é a grande X da questão, é serem válidas, né? Sem máquina pública, sem sindicato, sem igreja, sem fundo partidário e sem fundadores milionários, apenas com militância voluntária e organização digital, é feito inédito. Foi um milagre logístico e moral, enfrentando sabotagem, silêncio da imprensa e as exigências legais criadas sobre... Não, é organização, aula de organização. Isso aí ninguém pode negar, não. Aulas de organização. medida para praticamente inviabilizar a criação de novas legendas. Na Terra, onde quase todo partido nasce de cima para baixo, esse nasce de baixo para cima. Eu acho legal que quando o pessoal fala, nossa, uma aula de organização... eu sei que não é isso que ele tá falando, mas muita gente pensa que a gente tem um grande aparato, né? Por detrás, sabe, ali no escritório do MBL, um aparato gigantesco, sabe? Ou pessoas muito importantes. Algum ser, né? Não, eles são muito organizados. Como se fosse uma superestrutura. E pior que não é, né? Claro que uma estrutura do MBL hoje é respeitável. Eu acho que a maior estrutura ligada ao MBL é a do próprio Partido Missão, com muito, sei lá, 1000 coletores no Brasil, muito coletor, né? Mas a estrutura mesmo do MBL é muito pequena e é pouca gente fazendo muita coisa, né? É pouquíssimas pessoas pra fazer muita coisa. Eu gosto de usar eu como exemplo porque eu sou um que tem bastante função ali dentro. Ó, eu faço as pautas de live. Eu faço a live. Eu sou host da live. Eu tenho as minhas, mas não conta como trabalho do MBL, né? Tem as minhas lives. Eu faço a revista. Diagramo revista. Eu faço a capa da revista. Eu diagramo livro amarelo. Eu diagramo clube do livro. Eu diagramo relatórios. Do Valete Plus e do livro amarelo. Então, eu sou uma pessoa. E ainda, cara, várias outras coisinhas assim que sempre vão aparecendo, sabe? Cara, eu sou uma pessoa que tem multifunção ali, né? Em vários projetos assim importantes do MBL. E são várias pessoas no MBL com esse tipo de, sabe, de rotina ali dentro. O Riso, por exemplo. O Riso é muito workaholic. No currículo tava escrito repositor. No meu currículo tá escrito marceneiro, porque eu era marceneiro antes de entrar pro MBL. É um testemunho de como grupos pequenos com organização, comprometimento, inteligência e espírito de corpo inquebrantáveis são muito mais poderosos do que massas enormes muito barulhentas, mas O Luffy falou: Tamir, quando eu fui pro Rio no show da Shakira, tinha um MBL na fila pedindo assinatura, me abordaram. Não, organização monstro, né? Uma tática organizada e tal, monstro. Tipo assim, aulas e aulas assim mesmo, velho. Pô, caramba, se alguém conseguisse fazer uma engenharia reversa disso, tem muito a ensinar a grupos políticos aí, tá? Tem muito a ensinar, tá, gente? A movimentos políticos, muito. desorganizado. Não falei? Eu tava falando, né, na live de antes, que o pessoal já tá querendo ver qual sistema que o MBL usou. O Tamir já tá falando, vão ter que usar uma engenharia reversa aí. Bom, que o Renan guarde as 7 chaves como ele fez esse partido aí. E o sistema que ele usou, que ele criou, não é pra facilitar pros outros não, a gente sofreu.
e desmobilizadas. É um feito gigantesco. É um feito gigantesco. Eu achei que esse tweet resumiu perfeitamente, que é, cara, sem máquina pública, que muitos dos partido era o que o Ciro deveria ter feito. Mas eu acho também que o caminho do Ciro não é esse aí não, de construir pelo chão. Até porque o Ciro já fez esse caminho assim, né? Mas eu acho que o Ciro já tem uma postura e uma quantidade de votos e militância e tal, que ele já consegue exercer tipos de influência dentro do partido, né? Um caminho mais semelhante a do Bolsonaro, claro, com menos força, né? Mas acho que falta pro Ciro é ele mesmo, a pessoa dele, ele se preocupar com isso em vez de terceirizar pra alguém, né? Igual no PDT, no caso, ele terceirizava pro Lupe, né? O Lupe cuida disso e eu vou cuidar disso aqui, né? E aí você fica na mão da mercê do cara, né, velho? O Ciro sempre teve essa característica de terceirizar essa coisa pros outros. O Bolsonaro já não tem. O Bolsonaro ele já cuida da máquina dele, né? Ele não deixa ninguém solto, perdido por aí, né? Ele não agora mesmo que o Valdemar tá meio que cuidando da máquina dele, porque ele tá meio que inelegível, numa situação meio pressionado, ele já fica meio puto com o Valdemar, entendeu? O Tamir tem talvez pouco conhecimento de como funciona ali a máquina bolsonarista. Ele não tem muito controle, não. Quem tinha o controle sobre a campanha dele, ou a estratégia de campanha na primeira eleição, era o Bebiano. O Bebiano que tornou o Bolsonaro um candidato. Ele já tinha estrutura de governo e tal, ele já tava ele entrou no PL, dele já ficou... Foi o Weigarten que trabalhou essa questão na última campanha com ele, era um dos responsáveis ali, daí não deixou nem o Carluxo participar da comunicação. Vocês lembram que nem o Carluxo pôde participar da comunicação da campanha do PT? Deu mó treta, mano. É aquele papo, né, velho? Os bezerros não engordam longe do olho do dono. Já ouviram isso aí? E o Ciro eu sinto, tá? Não é nem por desleixo, não é nem por isso. É idealismo. É idealismo. É mania de querer ser a santa no puteiro. É a mania de querer entrar no McDonald's e pedir saladita pra não morrer de colesterol. Né? É isso. Ir no puteiro e pedir abraço. É essa mania, assim. De Ciro só sei que ele deu um tapão no Arthur Val. Partidos tem máquina. O Bolsonaro, por exemplo, tinha uma certa máquina pública, não conseguiu usar ela pra fazer o partido. Sem sindicato, vários dos partidos de esquerda são relacionados ao sindicato. Dos mais recentes, qual deles é o mais sindical, cara? Desses que são micro e são de extrema esquerda? Tem tipo o PCO, o P... Cara, acredito que o PSTU é o mais... O PSTU, né? É o mais próximo. O PSTU é um pouco antigo também, né? É da época da mamata, né? Eu esqueci do PSTU. Eu esqueci que o PSTU existe. Eu só lembro que o PCO existe porque tá sempre o presidente do PCO em live bolsonarista agora. Os bolsonaristas amam o Rui Costa Pimenta porque ele tem essas tretas, né? Com a gente do PCO. E tem a Helena do PCO, que agora é namorada do Império. Ou seja, eles ainda fizeram mais fácil. Sem igreja, coisa que o Bolsonaro bem ou mal tinha também pra tentar fazer o partido dele. Sem fundo partidário. Sem fundadores milionários, aqui é uma menção ao Partido Novo, obviamente, né? E acho que poderia falar, né? Sem, tipo, o aparato de militantes universitários também, né? Também. Que foi e sem movimento sem teto, né? Que foi o último filão. Que foi o UP, né? O filão da UP. Então, o movimento dos sem tetos urbanos, né? Sem teto, não sem terra. E mais militância universitária, que tipo, é muito arraigada, tem muita mão de obra barata, né? E comprometida, inteligente, né? Tem algum filtro já pra... Cada vez menos, né? Muita gente também pode argumentar do seguinte, né? Por o extrato ali, né? O extrato do movimento do MBL e tal, e também acaba até da militância ele também ser uma galera de classe média alta, né? A cúpula, principalmente, classe média alta tal, e ali a base também, essa classe média alta com classe média baixa, aí muita gente pode argumentar que, pô, são pessoas que podem dedicar o tempo pra isso, tal, desenvolver, não tem aquele negócio, não tem aquela preocupação com o boleto, tem todo esse negócio assim que é verdade. Mas isso também não pode ser usado como justificativa pra desmerecer o trabalho, porque é o seguinte, eles entendem muito a base deles, entendeu? Esse é o ponto, eles entendem. Ele tá falando assim, não é porque eles são playboy que eles conseguiram. Porque não tem demérito você ser um playboy pra você fazer um partido. Porque assim, eu acho que, principalmente ligado a jovem, qualquer movimento político de criação de movimento ou criação de um próprio partido político vem de playboys, né? Você tem que ter tempo livre pra fazer essas coisas. E não depender do boleto. De pagar do paycheck to paycheck, né? Mas realmente,
o Renan Santos sendo uma... O Kim não era, não. O Kim não era, mas o Renan era, o Deiro era. O Deiro já tinha carreira musical. Pô, na época que tava surgindo o MBL, ele tava descobrindo o Pablo Vittar. Tinha feito clipe com Diplo, então... eles não tinham preocupação com pagar conta, não. Não, acho que não. Então eles puderam aflorar essa vocação política. Entendem muito a base deles e tal. Tem um compromisso e um nível de organização interessante ali, sabe? Vai ter algum filtro pra você entrar na faculdade, então essas legendas de esquerda, apesar de a UP já ter encontrado certa... É isso, Tamir. Não fosse esse puritanismo, talvez o Ciro tinha outra história pra contar. Não sei mas eu acho que... É como eu falei já naquele vídeo lá, que eu tava falando pro Pedro Ivo, né? É idealismo, é puritanismo, a gente brinca desse lado negativo. Mas a gente precisa também entender que o modelo político, né? O modelo de governança política que o Ciro advoga, que ele ancora os pensamentos políticos dele, depende desse idealismo, né? O que eu quero dizer com isso? Ele acredita na cabeça dele e faz sentido, né? Assim, quando ele argumenta e tal, e se você for parar pra pensar na história, principalmente dos que não deram certo e também os que deram certo, se você abandona esse tipo de coisa, esse puritanismo que a gente tá zoando agora... O Tamir pediu o livro amarelo? Quando que ele pediu o livro amarelo? Se ele tivesse pedido o livro amarelo, eu tinha mandado pra ele. Bom, se o Tamir pediu o livro amarelo... Porque eu tô meio bravo com o Tamir. Eu tô bravo com o Tamir. Mas se ele quer o livro amarelo, óbvio que eu vou mandar. Eu tenho interesse em mandar o livro amarelo pra todos os influenciadores que tratam de política. Por quê? Por que eu quero mandar pra todo mundo o livro amarelo? Porque eu quero que eles tenham acesso ao nosso pensamento. Até pra analisar, fazer as críticas, fazer as análises e tudo. Isso é bom até pra gente, né? Até pra gente sentir a temperatura política das nossas ideias e tal. Ele viu o preço pra comprar, mas desistiu. Tá tão caro assim o livro amarelo? É que se for muito caro, eu não vou mandar não. Se vira aí. Não, nem faça um clipe disso aqui, porque eu não vi o preço. Então deixa quieto. Eu vou ver com o Paulo Cruz é amigo dele. Nem eu tenho, pra vocês terem uma ideia, nem eu tenho, tá? O livro amarelo físico. Eu tenho o livro amarelo em PDF, porque porque sou eu que diagramo o livro amarelo, né? Ô Paulo, estão falando aqui que teu amigo Tamir Felipe tá querendo o livro amarelo e tal, só que tá muito caro. Mexe os pauzinhos pra eu mandar um pra ele, aí eu pago você. Você é funcionário público do setor de ensino de São Paulo, com certeza é rico. Você não consegue fazer as transformações que você deseja fazer, na explicação dele, na lógica dele. E a lógica dele tem muita base material, assim, tem muito contato com a realidade, né? Então é meio que uma via de duas mãos, sabe? Dificuldade, né? Já ter sido um feito também, de certa forma, impressionante, né? Porque o P, você vê, conseguiu sem eleger ninguém. Que é uma porra meio impressionante. Como é que você consegue reunir os elementos de militância pra você construir um partido, mas você não tem a capacidade de converter isso em nenhum capital político? Zero. Nenhum vereador na casa do caralho, do Amapá, do Acre. Que é hilário, né? Isso é muito, muito, muito engraçado. Mas o processo da UP tem uma coisa muito interessante, né? Eles se incubaram. Muito semelhante até que eu acho que a percepção que eu tenho é que o PCBR tenta fazer, né? O que eu falo de incubado, né? Ficar incubado durante anos. Não preocupado com a legalidade do partido, sabe? Funcionar como um partido de uma forma geral, mas sem se preocupar com a legalidade dele. E aí você vai trabalhando com um partido incubado e tal. É um partido que não é partido, mas o P ainda, que o PCBR ali é um partido que não é um partido. Eles só se reuniram... Vamos fazer um grupinho aqui chamado de partido, ou P é um partido, né? Registrado e tudo. Poderia agregar algum valor eleitoral, mas eles são revolucionários, né? A gente vai proibir isso. Quando a gente chegar no poder, acabar com essas putaria e pregar a revolução. Estando como partido, se comportando como partido, se organizando como partido e tal, mesmo que não seja institucionalmente legalizado. E aí até uma hora que você tem uma base para poder legalizar se você quiser ou não, entendeu? A UP fez esse processo, então a UP ficou anos meio que incubado, sabe? Um caminho um pouco diferente, muito peculiar também, muito... Um exemplo também muito bom, assim. Mesma coisa que eu falo por missão aí, eu falo pra UP nesse o UP conseguiu, né? Se pudesse fazer uma engenharia reversa, ver como fez. Mas é que o UP pegou, foi muito mais fácil. Eles tiveram 6 anos, se eu não me engano, pra fazer, né? O UP demorou mais e tal. Bem menos assinaturas. É tudo mais uma matinha. Uma história, contar isso, também com certeza tem milhares de aprendizados ali muito interessantes, né? E aí também a UP tem aquele outro mérito também que é incrível, né? Que consegue
fazer realizações físicas, né? Cozinha solidária. Que é incrível não ter voto. É muito incrível os feitos da UP. Áreas. E querer bater. E a UP, né? Outro feito incrível é militante da UP ser preso por tentar agredir coletor da missão, né? Porque eles fizeram de tudo pra não sair o partido da missão, né? Era a única missão deles. Nem isso conseguiram. Nem isso conseguiram. Estruturação de pessoas que perderam as casas por incêndio e tal. A UP tem realizações materiais dentro da sociedade, refletindo dentro da sociedade, incríveis também, né? Que no frigir dos ovos é porque a Feitos da UP, ficar gritando no meu ouvido enquanto eu tô coletando em Mauá. É verdade, Soft, você era um dos coletores que a UP ficou incomodando. Baita feito! Toca a UP agora, incomodou o Liu. política serve, né? A política serve para transformar a vida material real das pessoas, né? Então, assim, tem uma questão nobre, um feito, uma realização. Caralho, ele tava reclamando que a gente tava filosofando da gente ter partido e o Bolsonaro não. Ele tá filosofando sobre os grandes feitos da UP. A UP! Vai tomar no cu, não tem nada essa porra, velho. É um bando de Zé Ruela. Puta que pariu, cara. Porra, é foda, né, Tamir Felipe? É um bando de trombadinha, cara. Envolvendo a UP, incrível também. Mas... cara, é de se pensar. Eles tinham, né? O Missão, ele já vai nascer com a missão. Candidatos. Mas isso, de forma alguma, esses candidatos que estavam jogados entre o próprio Pepune, Partido Novo, etc., esses caras não tinham condição de mover a máquina que eles participavam pra facilitar o caminho da MBL. Então, dessa via também não fez sentido. E, cara, o negócio do Bolsonaro, né? Como que o Bolsonaro não conseguiu e... Esses caras aqui, né? Tipo, sabe, Renan Santos, Arthur Duval, essa galera conseguiu, sabe? A gente vai assistir esse vídeo também, afinal de contas o Renan paga a nossa mesada, né? Óbvio, eu fiz um post, né, parabenizando. Eu ganhei... Também. Você ganhou quanto? Eu ganhei 40 mil reais pelo post. Foi 50 mil. Direto do fundão eleitoral. Do fundão eleitoral. Por que você ganhou mais do que o Renan? Porque ele é mais novinho. Tá isso aí. Mas... Cara, por que o Bolsonaro não conseguiu? Primeiro motivo técnico foi que as fichas que ele coletou não eram válidas, né? Sim, parece que essa era a grande dificuldade. Parada, ó, o Bolsonaro vem de um caminho completamente diferente. Ele vem de ser o mandatário, o líder supremo do Brasil, né? Presidente da República. E eleito, ou seja, com maioria, né? E, cara, com um orçamento gigantesco Gigantesco não. Enfim, acho que é... Tá, ele parou já? Só falar das fichas do Bolsonaro, cara. Eu conheci coletores da Aliança, né? O próprio Eder Borges, o Ogier e tal. O esquema deles de pegar ficha era em manifestações que tinham... E por que 90% das fichas eram perdidas nisso? Porque a galera de manifestação já era filiada ao PSL. E erravam. Eu não vou falar o que eles erravam, porque daí isso vai estar na engenharia reversa ali. Eu não quero participar nem um pouco, nem outras pessoas saber como que a missão foi feita. Mas eles só fizeram cagada, erraram. Eles não tinham capacidade. Eles não se prepararam, não estudaram o processo. Enfim, é isso. Fazia tempo que eu não fazia um react do Tamir Felipe. Continuo bravo com ele, porque ele fica... Ele continua sendo desleal aí nas análises do debate. É muito ruim, velho. O Arthur Duval perdeu... Capaz do Arthur Duval ter perdido um debate aí nessas análises que ele faz dos debates. O Arthur, ele não analisa mais, porque o Arthur Duval, ele arrebenta nos debates. Mas é isso aí. Vamos ver se o professor Paulo Cruz manda o livro amarelo pro Tamir. É isso, né, pessoal? Será que eu deveria fazer uma chamada? Pro pessoal se inscrever no canal do YouTube? Eu nunca faço, né? Mas todo mundo que assiste meu canal não é inscrito. Eu ouvi esse número e falei, caramba, quase ninguém é inscrito no canal. O pessoal assiste sem ser inscrito. Não sei como. Tá com raiva dele, vai dar o livro amarelo de presente. Fazer alguém pagar.